dia, pessoal, pessoal do online, do presencial. Eu espero que vocês estejam bem, né? Hoje a gente vai bater um papinho aqui sobre marketing pessoal e, como o Paulo diz, storytelling para carreira. É aqui, né? Bom, eu sou Guaiçara. Eu trabalho com transformação digital no Itaú Unibanco e não vou ficar falando muito de mim, porque a gente tem muito conteúdo aqui para passar. E no final eu deixo meus contatos para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Mas vale só dizer que eu sou uma amante do comportamento humano e foi aí que eu caí no storytelling, né? Caí na neurociência e aí fui para o storytelling e o como que as pessoas se comportam ajuda a gente a saber como abordar, né? Conquistar aquilo que a gente quer. E quando a gente está falando de carreira, a gente quer evoluir na nossa carreira. Então, a gente quer aquela vaga, a gente quer uma promoção. E como que isso pode ajudar a gente no nosso dia a dia. Então, vamos lá? Primeira palestra aí. Qual foi a última história que prendeu a sua atenção? E aí eu falo história, pode ser a série Wandinha, Netflix, né, que está pegando aí, pode ser o Pantera Negra que está no cinema, pode ser aquela fofoca bafo que a vizinha contou. Então, qual foi a última história que prendeu a tua atenção? E pare para pensar por quê? Né? E se a gente contasse a história da nossa carreira e prendesse a atenção do entrevistador dessa maneira, né? Ao invés de ficar aquela coisa chata de trabalhar em tal, de tal em tal data, o entrevistador olhasse para você e quisesse conhecer mais, quisesse conhecer como que a tua carreira evoluiu, né? E hoje em dia a gente tem muita informação. E muita informação acaba gerando pobreza de atenção, porque as pessoas não sabem onde se conectar. É muita informação, você pega aquele currículo com 500 páginas falando de 500 coisas. E o que é importante? O que você quer passar? E o storytelling, ao contrário do que as pessoas pensam, não é só contar historinha, piadinha, tá? Não é só para livros, não é só para séries, não é só para filmes, mas a storytelling ela deve e pode estar presente quando a gente está falando em criar uma narrativa de negócios, quando a gente está falando de aculturar uma empresa, quando a gente está falando da nossa carreira. E hoje, agora, o que eu vou trazer para vocês é como que a gente pode utilizar o storytelling na nossa carreira. Será que existe uma ciência do cérebro por trás do storytelling que justifique o porquê que ele é importante e como que ele trabalha o nosso comportamento? Existe, né? Então, comprovadamente, através do storytelling, o nosso cérebro ele faz conexões de diferentes áreas e também na parte de sentimento, emoções, que a gente entra na parte dos neurotransmissores, que são responsáveis aí desde fazer o coração bater quando a gente está apaixonadinho, até o fato de eu me conectar quando a mãe dá à luz, se conecta ali com o filho. Então, tudo isso é neurotransmissor e a gente vai falar um pouquinho sobre que bicho que é esse daí. Mas existe. E por que o storytelling ele é importante? Né? Como que surgiu isso? Ele é mais antigo do que a gente pensa. Simplesmente surgiu o nome storytelling. Mas desde o tempo ali da antiguidade, dos homens da caverna, existe o storytelling. Porque somos biologicamente projetados, criados para compartilhar experiências de maneira que eu ajude outras pessoas, que eu aprenda com outras pessoas para evitar o perigo e aprender com novas oportunidades. Então, lá na antiguidade, quando os homens saíam para caçar,
voltavam, sentavam-se ao redor ali na sua tribo e compartilhavam como foi o dia. E por que era importante? Porque ele ia dizer como que ele conseguiu caçar o miena, aonde tem o miena, e aí o cérebro identificava a oportunidade, ou como ele não foi comido por um miena, e aí ele acabava gerando a curiosidade de evitar ameaças. Então, somos biologicamente projetados para isso desde aquela época. E como que o cérebro, né, ele se conecta e ele é afetado pelas histórias, e como eu falei um pouquinho ali dos neurotransmissores. Ou ligando ali a ocitocina nos neurônios espelhos, ou com as emoções. E vocês entenderam tudo, o que é ocitocina e o que é os neurônios espelhos, né? Então, vou explicar um pouquinho o que é isso aqui. A ocitocina, ela é um dos neurotransmissores. A gente tem mais de 100 e os neurocientistas cada vez descobrem outros neurotransmissores. Ela é um deles. E ela é responsável pela conexão. Então, quando a gente se conecta com determinada pessoa, o que está sendo liberado é a ocitocina. E comprovadamente foi feito um estudo onde se media a quantidade desse neurotransmissor liberada nas pessoas durante a apresentação de uma causa social. E aí foi comprovado que pessoas que tinham maior liberação de ocitocina, elas se engajavam mais na causa e aí tinha uma maior probabilidade de fazer doações do que pessoas que não se conectavam. E por que isso acontece? Por que algumas pessoas se conectam ou outras não? Pelo que a gente chama de neurônios espelhos. O que são neurônios espelhos? É quando a fiação neural, vamos dizer assim, que está acontecendo na outra pessoa para determinada atitude, determinada ação, ela é espelhada na nossa fiação neural, como se a gente estivesse fazendo aquilo. Exemplo, quando a gente vê um herói no filme lutando contra o perigo e a gente se conecta com este herói, o fato dele lutar e aquela emoção, aquele medo, a gente sente na gente. Não sente? Às vezes, quando a gente está bem conectada com o filme, pensa num filme de terror. Invocação do Mal é cheio desses sustos, que você está conectado, de repente aparece lá a assombração e você dá aquele pulo para trás, como se ela tivesse aparecido na tua frente, não é verdade? Não apareceu, mas você se conectou tanto que o mesmo neurônio que estava ali presente naquele filme foi refletido em você. E isso são os neurônios espelhos. E a história tem todo esse poder quando a gente conta, né? E as emoções, né? Onde entram? Também, comprovadamente, as histórias que a gente consegue gravar melhor são aquelas que têm uma emoção associada. Quer uma prova? Comece a lembrar das histórias, das histórias da tua infância, quando você tinha 6, 5 anos. Lembra da primeira história que você consegue, a primeira lembrança que você tem de quando você era criança. Você vai ver que tem uma emoção associada. Então, quando a gente provoca a emoção, a gente consegue fazer com que a pessoa grave aquela informação. Isso porque o nosso cérebro, como eu falei, ele tem uma enxurrada de informação o tempo inteiro. Como que ele faz para identificar o que é importante ou não? Se eu tenho uma emoção. Se eu tenho uma emoção, ele acaba sendo um sinalizador que aquilo precisa ser guardado. E aí, falando um pouco técnico, né? É quando o nosso córtex pré-frontal, responsável pela racionalidade, se conecta com a amígdala cerebral, que é responsável pela emocionalidade, e aí aquela situação acaba indo para a memória de longo prazo. Isso é o que acontece quando a gente tem uma emoção associada numa história. E o que é o storytelling, né? Primeiro, história ou história, né? No Brasil, a gente tem essas duas palavras, só que história é considerada um arcaísmo. O que é isso? Antiquada, não é utilizada mais.
Tá certo escrever? Tá, mas é igual voz me ser. Ninguém fala, Paulo, voz me ser, quer um copo d'água? Ninguém fala isso. Então, a gente não deve usar história, a gente usa história. Diferente do americano. Por quê? Na língua inglesa, eu tenho essa diferenciação. E o story, ele é algo que se denota a estrutura mesmo da história ou a algo fictício. E history a fatos reais. Então, existe essa diferença. Por isso, o termo storytelling, que é a estrutura de uma história. E os 4 elementos principais e básicos de uma história é o personagem, que geralmente é o herói. E quando a gente está falando de carreira, a gente está falando de você. Esse personagem é você. Qual que é o seu superpoder? Porque todo personagem tem, todo herói, né? Ao menos que você queira ser vilão, mas eu acho que não, né? Então, visto que você quer ser um herói, todo herói tem um superpoder e também tem uma vulnerabilidade que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Qual que é o seu desejo? Acredito eu que se você está aqui numa trilha de carreiras, você quer evoluir na tua carreira. Então, pode ser aquela vaga tão desejada ou aquela promoção. E quais são seus maiores desejos profissionais? Porque você vai ter que contar essa história. Você não vai chegar lá para a vaga perdido na vida. Você vai dizer onde você quer chegar. Então, quais são os seus desejos profissionais? E, como todo filme, existe um obstáculo. Porque até aquela comédia romântica, Água com Açúcar, de Natal, a menina se muda para uma cidade no interior, conhece aquele cara arrogante, por quem ela odeia, e depois se apaixona, e no final eles ficam juntos. Mas qual foi o obstáculo? Então, sempre existe um obstáculo. O que te impede de alcançar o teu desejo, aquela vaga? O que te impede de você evoluir na tua carreira? Será que é alguma competência? Será que é alguma habilidade? O que te falta? E vencendo o seu obstáculo através da transformação. E aí você vai usar o seu superpoder para superar a sua vulnerabilidade. Então, como que contar a história pode ajudar a minha carreira? Porque até agora eu falei de neurociência, eu entendi de cérebro, eu entendi de história, até de comédia romântica do Netflix. Mas eu não entendi como é que eu vou usar isso para minha carreira. Primeiro, criando sua marca pessoal. E aí existe uma diferença muito grande entre autopromoção e marca pessoal. Quando eu falo de marca pessoal, as pessoas pensam, ai, eu não gosto de me autopromover, eu não gosto de falar de mim, graças a Deus, porque a coisa mais chata que existe é uma pessoa que fala dela e só pensa nela o tempo inteiro. Quando a pessoa quer se autopromover, ela usa o outro como veículo para falar de si mesma. Marca pessoal é algo diferente. Marca pessoal é algo que só você tem. É fortalecer a tua imagem de resolver um determinado problema de uma empresa. Todo mundo procura resolver um problema. Você está assistindo essa palestra agora para resolver algum problema. Superar uma vulnerabilidade, conseguir uma vaga, ter um emprego melhor. Você tem um problema. E eu estou aqui tentando te ajudar a resolver algum tipo de problema. E as pessoas e as empresas procuram pessoas que resolvam problemas. Eu lembro de uma apresentação do Paulo que ele falava, né, que ele resolve problemas. Quando ele se apresentava ali na Ambev, eu achava o máximo. Porque é isso, as pessoas querem pessoas para resolver o problema delas. E você tendo essa solução, você vai fortalecendo a sua marca pessoal. É um processo de autoconhecimento. Então, a Guaiçara, de 5 anos atrás, ela achava que o problema que ela tinha que resolver nas empresas era a entrega de software com agilidade, para aumentar a qualidade de software, para dar uma maior velocidade para o cliente,
Hoje, a Guaiçara se autoconheceu e viu que não é só aquilo que ela faz, porque o que ela faz, um monte de gente faz. Um monte de gente. Agora, como a Guaiçara faz, só a Guaiçara faz. A Guaiçara fala de storytelling para a carreira, falando com neurociência. E esse é o meu como. Conhecer o comportamento humano e trabalhar coisas, seja agilidade, transformação digital ou carreira, utilizando-se da neurociência do comportamento humano. Então, é essa marca pessoal que eu quero fortalecer hoje. E eu fico feliz quando eu consigo isso, que foi o que o Paulo falou ontem, quando ele estava me apresentando. Ele pegou e falou assim, e com certeza ela vai falar de neurociência. Então, quer dizer que eu estou fortalecendo a minha marca pessoal que eu quero. E é isso, entendeu? Como eu falei, já antecipei que necessidade que você quer atender. E, por fim, quem é você também foi o que eu falei. Não é só quem é você, mas como você faz, é o seu uniqueness. Isso é o como você faz. E é isso que você tem que fortalecer. Porque o que você faz, um monte de gente vai fazer. Então, marca pessoal, tanto atrai quanto repele. Tem pessoas que falam, não, eu não quero focar muito num nicho específico, porque eu vou perder seguidores, por exemplo, né? Tá tudo certo, né? Você quer pessoas que te sigam, que se conectem com você de forma abrangente, ou você quer trazer um público específico? Porque a marca pessoal é isso, acaba fortalecendo algo específico. E isso também tem a ver com dizer não. E, de novo, Paulo, é que a gente é muito conectado, então eu tenho que trazer muitos exemplos aqui. Há uns tempos atrás, a gente estava definindo uma trilha de um outro evento e surgiu uma ideia, né, da trilha que era de agilidade virar engenharia de software. E eu falei, tá tudo certo, eu acho que vale essa evolução aqui, só que eu não vou te ajudar nesse desafio de se virar engenharia de software. Por quê? Porque eu queria fortalecer a minha marca pessoal, que é de pessoas, que é de comportamento humano, fazer agilidade com comportamento humano. Se eu começo a tirar para todos os lados, mas quem que é a Guaiçara? Aquela que falou de engenharia de software? Não, aquela que falou de storytelling de comportamento humano. Quem que é a Guaiçara? Qual que é o uniqueness dela? Então, isso às vezes envolve dizer não. Como mais eu posso usar o storytelling na minha carreira? Diferenciando o seu currículo dos demais currículos, né? Pela marca pessoal. Então, quando cair o teu currículo na mão do entrevistador, se ele já ouviu falar de você, se ele já segue você nas redes, vai ser fácil. Ele já tem uma imagem atrelada a você. Criando perfil no LinkedIn, e aí as pessoas cometem um grande erro naquela seção About You, sobre você, elas repetem as mesmas informações que estão embaixo. Então, quem é a Guaiçara? A Guaiçara é formada em processamento de dados, especialista em projeto de sistemas, depois ela foi estudar neurociência. Tipo, já está tudo lá. Se a pessoa quiser saber isso, ela olha o restante. No About do LinkedIn, você coloca informações da tua vida pessoal que vai ajudar a conectar ali naquela história. Por exemplo, um professor meu de storytelling, que ele colocava no About, eu achava sensacional. Ele falava assim, a primeira vez que eu fui no cinema foi assistir o filme tal com o meu pai. E ele construía a narrativa de carreira dele baseado naquilo. Era uma experiência pessoal que fortalecia a marca pessoal diante da profissão dele. Utilize-se da apresentação pessoal no e-mail. Ah, me passa seu currículo. Passa o e-mail, segue anexo. O que agregou o segue anexo? Nada. Era o mínimo esperado. Você vê lá, não tem anexo, tem algo errado, né? Então não precisava escrever. Segue anexo. Coloca sobre você o about, né? Porque assim, se o entrevistador não lê, o máximo que você perdeu foi 3 minutos escrevendo um textinho melhor. Agora, se ele lê, quando ele for falar de você, ele vai te lembrar. Ah, é aquela pessoa que escreveu aquilo.
E o vídeo da apresentação segue a mesma coisa. Não fique falando só de suas competências profissionais, mas sim das suas pessoais que se conectem com a história da tua carreira. E tem um currículo que tenha fit com a vaga. O que, que é isso? A gente tem que parar de achar que a nossa carreira ela é sempre linear. Então, se eu estou prestando uma vaga, por exemplo, para tecnologia, mas em algum momento da vida eu fui formada em educação física, você não precisa colocar isso. Porque o que, que vai agregar no storytelling que você está contando essa informação? Nada. Então, tá tudo bem você ter experiências fora daquilo que você quer, mas na hora de mandar, não mande aquele currículo padrão. Digamos que você também queira trabalhar com personal trainer e tecnologia. Para academia, você constrói um storytelling em teu currículo e para tecnologia você vai construir um outro storytelling. E a mesma coisa, eu peguei 2 extremos, mas poderiam ser vagas de desenvolvedor, vagas em engenharia de software, vagas analista de negócio, que é tênue a linha, mas você constrói storytelling diferente. E nas entrevistas, quanto tempo eu tenho? Porque como eu sou um pouquinho atrasada, só para não passar aqui as pessoas. Nas entrevistas, aqui, quando vocês souberem, aqui é o ponto mais importante, né? Você chegou lá, você venceu todas as outras as etapas e chegou no ponto mais importante. E o que, que acontece quando as pessoas chegam na entrevista? Elas não se preparam como deveria. É como o Mário tentando vencer ali, está chegando no castelo, de repente, caiu. Né? Passou por tudo. Na hora de pegar lá, a princesa caiu, porque ela simplesmente não se preparou como deveria. E o que é se preparar como deveria? Lembra que eu falei que as pessoas procuram pessoas que resolvam problemas? Você vai para uma entrevista sem nem conhecer o ramo da empresa. Como você vai dizer para o entrevistador que você vai ajudar ele a resolver um problema ali na empresa que você não sabe o que ela faz? Então, faltou se preparar. Outro ponto aqui. Tem pessoas que acreditam que a responsabilidade de condução de uma entrevista é do entrevistador. Cara, quem quer a vaga é você. A responsabilidade não é só dele. Ah, mas ele precisa de alguém para resolver esse problema. Lembra que eu falei que o que a Guaiçara faz, tem um monte de gente que faz? Então, se você não conseguir trabalhar o teu como e se preparar, ele contrata outro. Para ele, 0 problemas. E tem gente que chega lá na entrevista, senta e fica, né? Esperando. Fala de você. Trabalhei na empresa tal, de tal a tal data, com tal cargo. Trabalhei na empresa tal, de tal data, tal data. Fez o quê? Storytelling? Não, fez linha do tempo. São coisas diferentes. Não contou história nenhuma. Se você pegar um headhunter muito bom e muito interessado, ele vai começar a extrair isso de você. Se é uma entrevista já que você está passando direto com o CIO de uma empresa para a última etapa, que não tem experiência em condução de entrevista, ele vai ficar 3 minutos com você, porque as informações que você está falando com ele já está no teu currículo. O que te levou até a entrevista não é o que vai fazer você ser aprovado nela. Introspectivo versus timidez. Tem pessoas que confundem as coisas. Vão lá e eu não consigo falar bem de mim porque eu sou tímida. É diferente. Você pode ser introspectivo. Qual que é a diferença? O introspectivo, ele consegue criar um storytelling, uma narrativa que faça sentido e levar para a pessoa as informações principais. Ele não precisa ficar falando dele o tempo inteiro, sorrindo o tempo inteiro,
fazendo sei lá o que o tempo inteiro. Ele pode ficar na dele. Ele simplesmente precisa construir storytelling. Você saber construir a tua narrativa de carreira é libertador. Como eu disse, é um processo de autoconhecimento e que você vai contar isso para outra pessoa. Conte histórias que criem conexão na hora da entrevista. O entrevistador é uma pessoa. Lembra da ocitocina que eu falei? Ela precisa o quê? Se conectar com você. E como? Pode ser através das vulnerabilidades, né? Através dos seus talentos, ou você começar a puxar assunto, coisas que vão conectar, trazer riqueza de detalhe nos cases, traga casos de superação. Lembra das 4 elementos básicos do storytelling? Que é o personagem que vai ser o herói, o desejo, o obstáculo e a transformação que eu falei? Traga narrativas da tua carreira que conversem com esses 4. Então, você tinha um objetivo, você tinha uma dificuldade, como, lembra do como, do seu uniqueness, como você superou esse obstáculo para alcançar o teu desejo. Traga riqueza de detalhes nos seus cases, porque muitas vezes o entrevistador não vai lembrar o teu nome para falar de você, mas vai lembrar que foi aquela pessoa que falou do case tal. Escreva, treine, evolua e corrija se for necessário. Muitas pessoas não são chamadas para terceiras entrevistas ou não passam em processos seletivos, não porque falta competência. Talvez você não conseguiu aquela vaga que você queria ou está com dificuldade de conseguir determinada recolocação no mercado, não é pelos teus skills, é pela forma que você está contando eles, você não está conseguindo conectá-los. Então, tem pessoas que ficam batendo sempre no mesmo storytelling. Faz um curso, só acrescentou lá na linha do tempo. Na hora de falar, só fala dos cursos que fez, mas não muda a narrativa de carreira. Então, muda isso também. Tente outra forma, tente contar outros cases. No começo vai ser estranho. Pode ser que você escreva ali uma narrativa, treine em frente ao espelho, vai falar para o entrevistador, sai esquisito, você vai voltar para casa, corrigir, falar de novo, até você ver que fez sentido. E mostre-se vulnerável. Quando a gente assiste um filme, a gente se conecta com a vulnerabilidade. Para e pensa, né? Quando a gente assistiu lá o filme Superman, a gente não se conecta só com o Superman pelo fato de ele ser demais, né? Dele poder fazer o que ele quer. A gente se conecta porque ele também é vulnerável, como a kryptonita. Quando a gente se conectou ali com o Homem-Aranha. E eu sou do tempo que preferia o antigo lá, o Homem-Aranha, mas o Tobey Maguire? Tobey Maguire, eu gosto mais desse daí. E eu me conectava ali com ele, nem sabia por quê, mas hoje eu sei. Porque ele tinha o tio Ben, cara. Ele perdeu ali o tio Ben numa revolta dele que ele foi. Eu posso dar spoiler, né? O filme é bastante velho já, né? Então já era para ter todo mundo ter assistido, então vai spoiler. Então, assim, você se conecta com a vulnerabilidade, né? Das pessoas. O entrevistador é a mesma coisa, ele vai se conectar. Então, não tenha medo de parecer vulnerável. Quando você coloca o teu ponto de desenvolvimento ali, você mostra segurança e maturidade, autoconhecimento. Tipo, nossa, essa pessoa sabe aonde ela precisa evoluir. Então, é muito bom. E nunca minta. Conte um case seu de conflito. Não tive. Cara, você nunca teve um conflito na vida? Então, por favor, me ensina como. Porque todo dia eu e com a minha mãe já tenho. E você nunca teve nada na vida? Então, não minta, ele vai saber. E aí, começa a gerar outras dúvidas por trás. Tipo, por que ele está mentindo? Será que aconteceu algo muito sério?
Será que ele é imaturo? Por que ele está mentindo? Será que ele não tem noção? E também, às vezes, falar de cultura. Lembre-se que aqui você também avalia a empresa. Então, dizer que você está trocando de uma empresa porque a cultura lá era tóxica, tá tudo bem. Porque se for a mesma cultura, você não vai querer ficar, ou vai? Se você já está saindo de um lugar por causa da cultura. E talvez o entrevistador até conheça aquela outra empresa e sabe que a cultura lá é uma meleca. E aí você fala que é 1000 maravilhas, ele vai ver que você está mentindo. Então, você falar que teve conflitos é diferente de você começar a citar nome, dizer onde a pessoa errou. Traga o conflito, mas traga a responsabilidade para você, onde você poderia ter feito diferente. O que você aprendeu com aquilo e qual que é o teu ponto de desenvolvimento. E, por fim, a história mais importante da nossa vida é aquela que a gente conta de nós para nós mesmos. Quando a gente tem uma crença limitante sobre nós mesmos, a gente desperta uma cascata de hormônios em nós que seria despertado se a gente estivesse sendo atacado por um tigre, para vocês verem como que a nossa mente ela faz a diferença. Então, se prepare, porque você vai estar o quê? Com menos medo. Você sabe o que você está fazendo, você sabe o que você está falando. Então, se prepare, acredite no teu potencial, avalie tudo que está à tua volta. Às vezes não são tuas skills, não são tuas competências. E escreva a história da tua carreira primeiro para você mesmo, depois para os outros. É isso. Quem quiser conhecer um pouco mais de storytelling, eu recomendo o Story Talks. É um canal do YouTube de um professor meu e é muito sensacional. Lá tem, inclusive, entrevista de Headhunter. Deixo os meus contatos para quem quiser se conectar aí depois comigo e trocar alguma ideia. Enfim, estou super aberta. E muito obrigada aos coordenadores pela oportunidade, vocês que estão assistindo, porque eu sei que tempo é muito valioso, tempo não volta, né? Então, como o Bruno disse ontem, isso vale tudo. Muito obrigada.